Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês aí, estejam todos bem. A gente vai agora retomar um pouquinho do que a gente já falou e depois a gente vai continuar o assunto, que é muito importante na área de construção civil. Principalmente quando a gente fala porque vocês, o dia a dia de vocês é medida. Então é um terreno, uma construção onde vocês vão ter que medir aí a área para colocar piso, para colocar grama, enfim, telhado, que vocês vão precisar também saber a área, quantos blocos ou tijolos você vai colocar numa parede para você poder fazer um orçamento, pintura, quer pintar, aquela tinta cobre uma certa área também, Medidas de comprimento, medidas lineares, a gente já viu, também é conhecida como perímetro, Perímetro. Então, se você for colocar cano, por exemplo, fiação elétrica, é tudo medidas de comprimento, medidas lineares. Então a gente vai chamar isso, então vai fazer uma cerca, a gente já falou isso, vai fazer uma cerca lá, compra um arame, medida linear também, tudo bem? Cada vez que a gente descer aqui, a gente vai multiplicar por 10, tá bom? Então é possível vocês também, a hora que vocês vão precisar de fazer transformações. E se eu quero voltar então, de centímetro aqui, milímetro para centímetro, divide por 10, tá? E assim sucessivamente, tá bom? Então é assim que vocês vão lembrar do que a gente já disse anteriormente aí. Medidas de comprimento, medidas lineares, tá bom? E antes das férias a gente falou aí sobre área, superfície. É sinônimo, tá bom? Superfície. Então, uma superfície, uma área é sinônimo pra gente aí, tudo bem? Então, o que você precisa? Você precisa lembrar que a área, a superfície agora, é sempre ao quadrado, porque é lado vezes lado. Por isso que a gente agora, 10 vezes 10, a gente multiplica por 100. Então, cada vez que a gente precisar fazer uma alteração de medidas, por exemplo, transformar de centímetros para milímetro, de metro para centímetro, é tudo vezes 100. Cada vez que você mudar, um degrauzinho aqui é 100. Então é importante que vocês lembrem disso. Sempre 100. Sempre, dividido por 100 se subir e dividido por 100 se subir e multiplicar por 100 quando for descer, tudo bem? Então foi isso que a gente viu antes das férias lá. Aí também era importante a gente lembrar as principais áreas aí. Lembrando que área é lado vezes lado. Então, portanto, aqui é lado vezes lado. Então a área é lado ao quadrado. Um retângulo é lado vezes lado. Então é base vezes altura. Área, base vezes altura. Tudo bem? Então é assim que a gente vai trabalhar. O triângulo é metade de um retângulo. Por isso a gente vai trabalhar, então, base vezes altura dividido por 2. Se você olhar um trapézio, é a mistura de um quadrado ou retângulo com um triângulo. Por isso que fica, então, base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Essa seria a área do trapézio. Só da circunferência, que é um pouquinho mais trabalhoso, só que você vai ter que ter um raio aqui, E aí, lembrando que quando for perímetro da circunferência, a circunferência é um pouquinho diferente, é o comprimento, é 2πr. Lembra que a gente até brincou, no cachupiri. Então, é onde vai a borda na pizza. Aquilo lá é o comprimento da circunferência. E a área do círculo, é π vezes raio ao quadrado. Π vezes raio ao quadrado. Tudo bem? Então, se tratando de circunferência, eu tenho que fazer assim, tá bom? Π vezes o raio ao quadrado. Π vezes raio ao quadrado. Que é um pouquinho diferente aí, tudo bem? Então foi esse assunto que a gente viu antes das férias. Fizemos várias aplicações aí na área da construção,
colocar lá azulejo, comprar aí um terreno, fazer algum cercado, enfim, né, colocar tubulação, colocar telha, enfim. Agora a gente vai trabalhar o último assunto aí. Nosso último assunto a gente vai chamar de volume ou capacidade, tudo bem? Então nesse vídeo eu vou mostrar para vocês, fiz uma breve, né, retomada do que a gente já tinha falado, e agora a gente vai trabalhar o volume, a capacidade. Tudo bem? Então no volume, na capacidade, a gente vai comentar agora com vocês justamente isso, né? Por exemplo, se vocês quiserem colocar algum recipiente, caixa de água, por exemplo, uma piscina, o próprio concreto, né? Quer fazer um radier lá, quer fazer uma estrutura para fazer a construção da casa, você compra o concreto em metro cúbico, né? Ou as colunas, metro cúbico. Então você vai precisar entender mais ou menos aí, né, as aplicações para poder entender que aquilo é muito útil na área de vocês, na área de construção é muito útil. Você vai precisar então, consequentemente, muito dessas questões aí na área de volume, né? Hoje vai falar agora sobre volume, também conhecido como capacidade, tudo bem? Então essa que vai ser a nossa aula de hoje. Então nessa aula a gente vai falar sobre volume. Então a ideia de volume é justamente aquilo que a gente tinha comentado anteriormente, tá? Imagina aí quando vocês fizeram desenho, né, aquelas questões de projeções. Então essa que é a ideia. Volume de uma piscina, volume de alguma coisa, na verdade, seriam os três lados, né? A largura, o comprimento e a altura, tá? Então a ideia geral, para vocês entenderem, assim como área é lado vezes lado, volume então é multiplicação dos três lados de uma estrutura. Lógico, a gente está pensando por enquanto numa estrutura regular, porque pode acontecer também de ter figuras irregulares, mas com isso a gente vai se adaptando, tudo bem? Então vamos lá, então o volume é igual então a A vezes B vezes C, ou seja, largura vezes comprimento vezes a altura, tá bom? E aí, né, se a gente pegar um exemplo aqui, ó, por isso que é importante um metro cúbico, né, que vocês vão sempre escutar. Então imagina só que você vai fazer então, por exemplo, você vai construir uma piscina, né, para saber lá. Então vou fazer bem simplesinho, só para a gente compreender aqui, tá bom? Então vou fazer uma piscina lá, vamos ver a capacidade dela, né, qual é a quantidade de águas em metro cúbico, depois a gente vê em litros disso daí, tá bom? Então imagina que ela tenha 2 metros por 5 metros e por 2 metros, 3 metros, tá bom? Então se a gente pegar para calcular o volume, é simples. Então o volume vai ser o quê? Né? 2 metros vezes 5 metros vezes 3 metros. Então o volume vai ser 2 vezes 5, 10, 10 vezes 3, 30. Metro vezes metro vezes metro, metro ao cubo, tá bom? Por isso, então, que a nossa principal questão aí é essa, que vocês vão ter aí que encontrar sempre os valores em metro cúbico. Sempre que vocês vão encontrar são os valores em metro cúbico, né? Ou, se fossem centímetros, seriam centímetros cúbicos e assim por diante. Então é importante que vocês percebam que, se tratando, né, de volume, né, você pode também, se for uma figura não tão regular, você pode falar que o volume é a área da base vezes a altura, tá bom? O H de altura, tá bom? E aí você pode trabalhar sempre assim, a área da figura vezes a altura. Existem, por exemplo, depois algumas figuras como um cone, por exemplo, né? Uma pirâmide, daí que é 1/3 daí, tá? A altura vezes a área da base dividido por 3, é 1/3 aí. Mas tirando essas figuras, né, as demais vão ser sempre, então, a multiplicação dos três lados, tá bom? Então isso é importante. E aí, a capacidade, se a gente quiser, eu posso também transformar em litro. Então o que a gente vai fazer? Para transformar em litro, eu uso sempre essa regra, ó, metro cúbico, decímetro cúbico, né, e centímetro cúbico. É o que a gente vai trabalhar. Tá, professor, mas é difícil quilômetros cúbicos? É difícil, tá bom? Por isso a gente vai trabalhar sempre com esses aqui apenas. E nesse caso é só com 1000, tá?
é só 1000 para vocês transformarem aqui. E se você subir, é dividido por 1000. Tá bom? Então é assim que você... Ah, professor, mas não tem o quilômetro. Difícil, tá? Para a área lá, o quilômetro cúbico, hectômetro cúbico, né, decâmetro cúbico. Não, tá? Dificilmente a gente vai trabalhar. Só se você trabalhar aí, né? Mas é a mesma história, só por 1000 também, se você quiser fazer aí essas transformações. Mas para nós vai interessar apenas, né, do metro até o centímetro. Até milímetro cúbico vai ser difícil vocês usarem, tá? O mais comum seriam essas 3 medidas aí. Sempre que vocês tiverem o metro cúbico, depois o decímetro, é a mesma coisa que litro. Então se eu falar litro e decímetro é a mesma coisa. E centímetro cúbico é a mesma coisa que mililitro. Então se eu falar 1 decímetro cúbico e 1 litro é a mesma coisa, tá bom? Então eu posso falar que 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico. Então, aqui, se você quiser saber quantos litros o professor cabe nessa piscina, imagina aqui uma piscina, né? Uma piscina aqui, ó. Quantos litros cabe aqui nessa piscina, professor? De metro cúbico para litro, você faz vezes 1000. Então essa piscina cabe 30.000 litros. Tudo bem? Então é assim que vocês vão encontrar as atividades. Então, infelizmente o vídeo ele é mais objetivo, né? A gente não tem a interação, né? A gente tem aí, a internet está ruim hoje, eu não consegui fazer aí meu e-mail no Senai. Então eu não vou conseguir passar para vocês aula ao vivo. Mas semana que vem, se tudo correr bem, eu espero que as aulas, né, serão ao vivo aí. Mas a gente sabe que a interação é mais complicada, né? Eu não tenho muito feedback, então aí a minha gravação vai ser mais objetiva. Aí vocês vão assistir o vídeo e na sequência eu vou passar para vocês por WhatsApp, que todo mundo tem naquele grupo. Eu passo o vídeo e também eu vou passar para vocês uma lista de exercícios simples de aplicação, tá bom? Aí na semana que vem a gente faz a correção desses exercícios, né? Se alguém tiver alguma dúvida, manda por WhatsApp, eu faço a correção aqui para vocês. E aí também eu passo para vocês algumas coisas assim, né? Uma área mais complicada, né? Ou um volume mais, né? Não mais comum, não regular, enfim. Porque a gente sabe que é muito complicado, tá bom? E eu não posso fazer um vídeo muito grande, se eu mandar por WhatsApp também, eles não conseguem transferir, não conseguem carregar. A gente vai tentar fazer vídeos fracionados aí. Então aí a gente vai tentar fazer exercício e aí a gente vai conversando, depois eu mando mais alguma coisa para complementar, tá bom? Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês, tá? E todas as vezes que vocês fizerem as aulas, é uma coisa que é muito importante. Não é só para ficar vendo e ouvindo eu aqui no vídeo. Vocês precisam anotar. Então senta aí, pega o celular, senta, pega aí uma caneta, um caderno. Vocês precisam aí anotar o que eu falei. Na hora que pegar a lista de exercício, resolve ela. Não aprende só vendo e ouvindo, tá? Você tem que fazer também. Registra e faz os exercícios. É fundamental. Se você não fizer isso, você não consegue contemplar então um aprendizado de forma excelente, tá bom? Eu tenho que então ouvir, ver o professor no vídeo, mas eu tenho que registrar também. É muito importante, senão vocês não vão conseguir, tá bom? Relembrei então, comprimento ou perímetro, a área que a gente já viu, e agora hoje volume ou capacidade. Então a gente viu que são aí a multiplicação dos três lados, né? A vezes B vezes C. E daí eu dei um exemplo simples aqui, multipliquei os três lados, né? E se eu quiser transformar então de metro cúbico para litro, eu faço então vezes 1000 e eu tenho o valor. Então uma piscina lá de 3 por 5 por 2, ela tem lá 30.000 litros. Então produtos de limpeza, né? E assim por diante. É assim que vocês vão perceber, tá bom? Muito obrigado pela atenção e eu espero então que vocês assistam o vídeo. Eu vou mandar na sequência uma lista de exercícios para vocês. E aí a gente vai conversando aí por WhatsApp, tirando algumas dúvidas e resolvendo esses problemas, tá bom? Muito obrigado e até a próxima aula. O tio tá dando aula, filha. Dá licença. O que você quer? Esse professor, já viu, dá licença um pouquinho, só o tio vai terminar aqui e já converso com vocês, espera aí.